coisa querida da minha vida, professora Adriane Falti, continuando esse nosso tópico de aplicabilidade das normas constitucionais, analisando então os efeitos das normas previstas na nossa Constituição. E a gente já analisou a classificação trazida pelo professor José Afonso da Silva, que é a classificação mais utilizada pelas bancas, inclusive a classificação adotada pelo Supremo Tribunal Federal. Mas existem classificações de outros professores que a gente precisa analisar pela sua incidência, né? Não tão frequente em prova, mas aparece por vezes aí, tá? E a gente começa então falando da classificação da professora Maria Helena Diniz. E olha o que ela fala. A professora Maria Helena Diniz, ela vai classificar as normas constitucionais em normas de eficácia absoluta, normas de eficácia plena, relativa restringível e relativa complementável. As normas de eficácia absoluta, para elas, são aquelas normas que não podem ser abolidas, que na verdade ela está se referindo às cláusulas pétreas. Cláusulas pétreas. Então, falou em norma de eficácia absoluta, a banca está se referindo a essa classificação da Maria Helena e ela está se referindo às chamadas cláusulas pétreas. Norma de eficácia plena é a plena do JAS. É o mesmo conceito da norma de eficácia plena do professor José Afonso da Silva. Norma de eficácia relativa restringível é o mesmo sentido que a gente já analisou das normas de eficácia contida, ok? Então, falou norma de eficácia relativa restringível. Meu Deus, o cara já começa a correr uma lágrima, assim, ai meu Deus, o que ele tá falando? Tá falando da contida, de um jeito mais frufru, assim, né? Então, relativa restringível, sinônimo de eficácia contida. E relativa complementável está se referindo às normas de eficácia limitada na classificação do José Afonso da Silva. Você entendeu? Então, só fazer a comparação aqui, ó. Falou plena, tá valendo a plena. Falou relativa restringível, é sinônimo de contida. Relativa complementável é sinônimo de norma de eficácia limitada, que já analisamos, tá? Eu ainda tenho a classificação de normas de eficácia exaurida e aplicabilidade esgotada. Ai, meu Deus do céu, o que é isso? São normas previstas na Constituição que já produziram todos os seus efeitos e não podem produzir mais. Quer ver um exemplo? A Constituição Federal, lá no artigo 2º da Constituição, ela fala sobre a convocação de um plebiscito para o povo brasileiro que deveria votar, então, 5 anos após a promulgação da Constituição, ratificando, concordando ali com a forma de governo e com o sistema de governo adotado em 88. Então, eu explico para você, ó. Lá no momento em que estava se fazendo a Constituição Federal, lá no momento da Constituinte, muito se discutiu a respeito de qual seria a nossa melhor forma de governo. Se deveria ser república, se deveria ser monarquia, e qual seria o melhor sistema de governo para o Brasil. Se seria o presidencialismo ou seria o parlamentarismo. Pois é, como a discussão estava muito encalorada ali, o que os caras decidiram? Eles falaram assim, gente, vamos deixar por república, vamos deixar por presidencialismo e vamos convocar de forma prévia já o povo para que daqui 5 anos eles vão às urnas, então eles compareçam lá e decidam se eles querem continuar com a república, se eles querem mudar para a monarquia e deixa isso para o povo decidir. Isso está previsto no artigo 2º do ADCT, que é o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Você sabe que o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias é norma da Constituição. Então, para você que está perdido no que eu falei, a Constituição ela é formada, então, pela sua parte, pelo preâmbulo, a parte dispositiva, e eu tenho a parte do ADCT, que é o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que vem depois, lá do artigo 250 da Constituição Federal. Esse ADCT é norma constitucional. Então, é norma da própria Constituição. E lá nesse artigo 2º ele trazia essa regra. E nesse caso, após ali o plebiscito de 93, essa convocação, 5 anos após a promulgação da Constituição, essa norma constitucional não produz mais nenhum tipo de efeito. Logo, esse é um tipo de norma de eficácia exaurida, de aplicação, de aplicabilidade esgotada. Ou seja, ela não produz mais efeitos, mas continua na nossa Constituição. Um outro exemplo é o artigo 3º, também do ADCT, que é o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Esse artigo 3º do DCT permite a chamada revisão constitucional, que era a possibilidade de se mudar a Constituição através de um procedimento simplificado, de uma forma mais fácil, mais rápida ali.
Justamente foi previsto essa possibilidade porque havia a possibilidade do povo alterar a nossa forma de governo para uma monarquia. Então já pensou se o povo lá em 93 tivesse aprovado uma monarquia no Brasil? E você concorda comigo que a gente ia ter que mudar muito a Constituição? Ia ter que mudar praticamente tudo na Constituição? Então, nesse caso, como ia ter que mexer muito na Constituição, eles já pensaram assim, ó, daqui 5 anos, então, vamos fazer uma revisão na Constituição. Vamos fazer uma ajeitada aqui na Constituição Federal. Só que essa revisão só foi possível 5 anos após a Constituição ter sido promulgada. Depois disso, não se pode mais fazer revisão na Constituição. Então, chegou 5 anos depois, teve a revisão, plim, acabou. Essa é uma norma constitucional que não produz mais efeitos, por isso nós chamamos de eficácia exaurida ou aplicabilidade esgotada. Você está entendendo? Então aqui, ó, normas de eficácia exaurida ou aplicabilidade esgotada são aquelas normas que não produzem mais efeitos. Exemplos disso, artigo 2º e artigo 3º do ADCT, que é o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ok? Seguindo aqui, ó, aplicabilidade das normas constitucionais, agora trazendo aqui para os direitos fundamentais. Então veja que a gente analisou aqui a aplicabilidade dos blocos anteriores, né? A aplicabilidade das normas constitucionais como um todo, tá? Então, como toda a Constituição. Então, todas as normas da Constituição, elas têm eficácia. E a gente viu que pode ser lá plena, contida, limitada. Só que a Constituição Federal, ao tratar dos direitos fundamentais, ela traz uma previsão aqui no artigo 5º, parágrafo 1º. Vamos ler? Diz assim, ó. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Veja que quando ela fala aplicação imediata, ela não está dizendo assim, olha, todas as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais são normas de eficácia plena. Não, não é isso que ela está dizendo. Ela está dizendo assim, ó, as normas que definem direitos e garantias fundamentais devem ser regulamentadas, elas devem produzir efeitos. Então, quando está dizendo assim, ó, as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, a Constituição está me dizendo, ei, isso aqui que eu estou falando de direitos fundamentais não é só para bonito. Não é só para ficar aqui na Constituição, para a gente pendurar ela num quadrinho e falar assim, nossa, que bonito, pena que as pessoas não têm esses direitos. Não é para isso. É para você, legislador, é para você, executivo, pegar e fazer valer esses direitos que eu estou reconhecendo aqui na nossa Constituição. É isso que significa ter aplicação imediata. Não significa que todas as normas de direitos e garantias fundamentais são normas de eficácia plena. Isso porque as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais, elas também podem ser normas de eficácia plena, contida ou normas de eficácia limitada. Então, se vier assim para a sua prova, as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, sempre certo. Agora, se falar assim, ó, as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicabilidade imediata, sendo sempre normas de eficácia plena, aí tá errado. Por quê? Porque quanto à aplicabilidade, quanto aos efeitos sociais que elas podem produzir, aí nós temos normas de eficácia plena, contida ou limitada. Você entendeu aqui? Muito bem. Nós podemos falar ainda em eficácia vertical, diagonal e horizontal agora dos direitos fundamentais. Então, trazendo aqui essa ideia de aplicabilidade, de produção de efeitos para os direitos fundamentais, nós podemos dizer que esses direitos têm eficácia vertical, eficácia horizontal e eficácia diagonal. O que é isso aqui? Olha só. Os direitos fundamentais, quando eles nascem, eles foram pensados para aplicação numa relação entre Estado e o particular. Então, por isso, quando nascem os direitos fundamentais, eles se aplicam em uma relação vertical. Então, eu tenho direitos que eu exerço contra o Estado. Por isso, nós falamos em eficácia dos direitos fundamentais vertical. Mas você concorda comigo que os direitos fundamentais, eles também se aplicam nas relações privadas? Sim ou não?
eu também posso exigir que uma pessoa cumpra ou respeite os meus direitos fundamentais? Posso ou não posso? Posso, claro que posso. Então, eu posso afirmar que os direitos fundamentais, eles também produzem efeitos nas relações privadas. Então, os direitos fundamentais, eles produzem efeitos em quais relações? Entre o particular e o Estado. Então, por exemplo, eu posso exigir do Estado que ele garanta a minha propriedade, que ele não fique invadindo a minha propriedade, é ou não é? Isso é um direito que eu exerço contra o Estado. Eu posso exigir também do Estado que ele respeite o meu devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório, é um direito que eu exerço contra o Estado. Que o Estado respeite a minha liberdade de locomoção, então eu estou falando de um direito fundamental exercido contra o Estado. Agora, eu também posso exigir cumprimento de direitos fundamentais numa relação entre particulares. Então, por exemplo, o indivíduo, ele pode sair me ofendendo, falando o que quer, de qualquer forma? Não. A Constituição assegura o direito de resposta, pedidos de indenização. Então, eu posso exigir o cumprimento de direitos fundamentais numa relação privada. Quando a gente pensa nesses direitos numa relação privada, nós falamos em eficácia horizontal. Isso porque os particulares, eles estão em pé de igualdade. Então, por isso, eficácia horizontal. Você está vendo no desenho, né? Ai, professora, eu não entendi esses risquinhos. Aqui, vertical, e aqui, ó, eficácia horizontal. Tá. Entretanto, existem direitos que são exercidos nas relações privadas, mas entre particulares que não estão em pé de igualdade. Então, por exemplo, uma coisa é eu exigir o cumprimento de um direito fundamental numa relação privada com a pessoa que está em igualdade de condições comigo. Agora, existem relações em que particulares estão em situação de desigualdade. Quer ver um exemplo? Numa relação de trabalho. Numa relação de trabalho, o empregador e o empregado estão em pé de igualdade? Claro que não, vai falar o que você quiser pro teu empregador, te manda embora, não é? Então não é bem assim que as coisas funcionam, né? E o Estado sabe disso. Então quando eu falo em direitos fundamentais numa relação entre particulares, mas que não estão em pé de igualdade, nós falamos em eficácia diagonal dos direitos fundamentais. Veja que não chega a ser uma eficácia vertical, porque esse particular não é o Estado. Não tem o mesmo poder de império que o Estado tem, mas eu tenho então uma eficácia diagonal. Você entendeu? Então, a eficácia diagonal nada mais é do que a possibilidade dos direitos fundamentais de produzirem efeitos numa relação privada, mas entre particulares em situação de desigualdade. Ok? Então, olha que difícil isso aqui, né? Ai, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, aqui não tem nada difícil, dificuldade 0, 0, 0. É só porque você vê lá, a eficácia diagonal dos direitos fundamentais, e ai, o que é isso, meu Deus? Não, né? Então, pensa nos direitos fundamentais, relação entre Estado e particular, o Estado tá aqui, né? Sempre em cima da gente. Estado particular, eficácia vertical. Entre particulares, eficácia horizontal. Entre particulares em situação de desigualdade, eficácia diagonal, ok? Então, vertical, horizontal e diagonal. Pronto, resolveu. Ai, professora, qual a dificuldade disso aqui? A dificuldade é saber a diferença entre horizontal e vertical, né? Porque não sei você, mas tem gente que tem dificuldade, não é? Tem pessoas que têm dificuldade de horizontal e vertical. Minha mãe é uma, né? Se ela fala assim, vira pra direita, você pode virar pra esquerda, sabe? A pessoa confunde direita, esquerda e tal, né? Então você não pode confundir. Esse é o grau máximo de dificuldade disso aqui. Não vai me esquecer, né? Ainda em relação à eficácia, a efeitos aqui nas relações dos direitos fundamentais, a gente pode falar em dimensão objetiva e dimensão subjetiva dos direitos fundamentais. Tudo dentro da ideia de aplicabilidade, de eficácia das normas da Constituição. Só que agora pensando nos direitos fundamentais apenas. Quando a gente fala em dimensão objetiva e dimensão subjetiva, eu estou falando na perspectiva que aquele direito tem. Então, quando eu penso nos direitos fundamentais sob uma perspectiva objetiva, eu estou dizendo assim, ó, os direitos fundamentais para o Estado devem ser pensados dessa forma. Então, pensa com a tia aqui, ó.
quando eu penso na minha liberdade de locomoção, me acompanhe no raciocínio, liberdade de locomoção para o Estado, o que significa? Então lá, está na Constituição, é livre locomoção em território nacional em tempo de paz, papapá, papá. O que significa para o Estado? Para o Estado ele está lendo a Constituição e está falando assim, então quer dizer que eu não posso sair prendendo as pessoas? Estado. Então significa que em tempo de paz eu tenho que deixar as pessoas livres, Estado. É isso que eu estou entendendo, é isso que você tem que fazer. Então, só a perspectiva objetiva, a liberdade de locomoção significa, Estado, não saia prendendo as pessoas fora as hipóteses constitucionais. Ei, não saia restringindo a liberdade de locomoção das pessoas sem que exista uma lei dizendo que você pode fazer isso. Então, você concorda comigo que esse direito, sob uma dimensão objetiva, ele acaba formando uma futura base jurídica. Então, ele dá um comando para o Estado. O Estado ele fala assim, então a Constituição está dizendo que eu tenho que assegurar a liberdade de locomoção, então significa que eu não posso criar leis, normas, que ficam restringindo a liberdade das pessoas de qualquer jeito. É isso. Então, por isso que a gente diz que a dimensão objetiva dos direitos fundamentais é essa ideia de se formar uma base da ordem jurídica para o Estado. É também o que nós chamamos de efeito irradiante dos direitos fundamentais. Então, você pensa sempre assim, a dimensão objetiva é essa perspectiva do direito pelo Estado. Dizendo, Estado, na hora de você criar a tua base jurídica, você criar as tuas normas, você tem que ficar ligado no que a Constituição está garantindo aqui de direitos fundamentais. Então, veja que ela dá o direito fundamental e ele irradia para toda a ordem jurídica. É ele que vai contaminar, então, toda a ordem jurídica. Por isso, eficácia irradiante dos direitos fundamentais. Agora, quando a gente pensa um direito fundamental sob a perspectiva do sujeito, da pessoa, eu falo em dimensão subjetiva. Então, dimensão objetiva, pela perspectiva do Estado. Dimensão subjetiva, pela perspectiva do indivíduo, do sujeito. Então, na ideia mesmo da liberdade de locomoção. O que significa liberdade de locomoção para mim? Bom, para mim é o direito de ir e vir em tempos de paz. Você está entendendo? Essa é a minha perspectiva subjetiva. Inclusive, se o Estado quiser restringir esse meu direito, eu posso falar assim, ei, Estado, não, fica aí. Essa é a dimensão subjetiva. Então, pensa assim, dimensão objetiva é o direito fundamental analisado pela visão, pela ideia do Estado. O que esse direito significa para o Estado? Significa assim, eu tenho que criar uma base jurídica, uma quantidade de normas para garantir esse direito que a Constituição declara aqui. Para o indivíduo, eu posso usufruir esse direito aqui conforme previsto na Constituição Federal. Você entendeu? Então, a gente pode colocar aqui, eficácia objetiva, pela perspectiva do Estado, eficácia subjetiva, pela perspectiva do indivíduo, do sujeito. Por isso que eu coloquei ali, que são direitos exigíveis do Estado contra o Estado, ok? É o que eu posso exigir do Estado. Fechou isso aqui? Tá. E por fim, para a gente finalizar essa parte aqui de eficácia, nós temos a chamada teoria dos 4 status de Jelinek. O que é isso aqui, professora? Teoria dos 4 status de Jelinek? Esse cara aqui, ele olhou para essa ideia do indivíduo e essa relação com o Estado, sabe? Lembra lá na perspectiva vertical e não sei o que, tal. E ele falou assim, os sujeitos, as pessoas, elas ocupam 4 status, 4 posições perante o Estado. E ele classificou essas posições em aqui status negativo, status positivo, status ativo e status passivo. Gente, deixa eu falar um negócio para vocês aqui, entre nós. Não existe classificação certa ou errada. Existe classificação útil e inútil. E tem várias classificações inúteis por aí. Não estou dizendo que essa é uma das inúteis, mas não é uma das melhores. Mas isso aqui cai em prova. Não é assim, nossa, que tema quente. Não, mas cai em prova. A gente tem que falar a respeito disso, tá? Isso vai ver que é bem legalzinho de entender esse status dele. Olha só. O tal do Jelinek falou assim, o indivíduo, perante o Estado, ele ocupa um status negativo. Negativo como?
quando ele diz para o Estado não faça. Então, quando eu penso num direito fundamental e eu, indivíduo, falo assim, ei, Estado, fica na tua, essa minha posição para com o Estado me garante um status negativo. Então, aqui nós estamos falando das liberdades, dizer para o Estado não intervenha, não se meta, deixe que os indivíduos fiquem livres para realizar os seus direitos, as suas atividades, ok? Então, status negativo, não faça. Eu tenho também o status positivo, que significa que eu, indivíduo, posso exigir do Estado comportamentos positivos. Então, veja, quando a gente pensa nas liberdades, liberdade de locomoção, liberdade religiosa, liberdade de reunião, veja que a Constituição o tempo inteiro fala assim, não precisa de autorização, não precisa disso, você é livre, não é isso? Então, eu quero fazer uma manifestação, o Estado fala, beleza, pode fazer, o Estado não se mete, então, status negativo. Mas existem alguns direitos que eu posso exigir que o Estado faça. Eu posso exigir um comportamento positivo do Estado, um fazer dele. Quer ver, por exemplo, o direito à educação. O direito à educação não é um direito do Estado de ficar me olhando e falar assim, eduquem-se. Não é eduquem-se, eu, Estado, tenho que garantir a educação. Não é assim, estamos lá morrendo nos leitos e o Estado, fiquem salvos, né? Curem-se. Não, não é curem-se, Estado. Ei, Estado, me dê direito à saúde. Então, eu, indivíduo, tenho o direito de exigir coisas, de exigir contraprestações do Estado. Quando eu me coloco na posição de exigir coisas do Estado, o tal do Jelinek falou que esse é o status positivo. Então, status negativo, quando eu falo para o Estado, ei, segura a onda. Status positivo, quando eu falo assim, Estado, você tem que me garantir isso aqui, hein? Faça alguma coisa. Então, status negativo, Estado, não faça. Status positivo, Estado, faça. Me garanto que eu estou precisando desse direito aí. É sua obrigação fazer isso aqui. Você está entendendo? Então, beleza. O status ativo. O status ativo se refere à participação dos indivíduos nas decisões políticas do Estado. Então, você sabe que a gente vive em um Estado democrático. É um Estado democrático? Estado democrático. E por ser um Estado democrático aqui, é que o povo pode participar das decisões políticas. Então, quando você faz lá o seu título eleitoral e você se torna um cidadão, você passa a ter o status ativo. Então, você pode exercer direitos políticos, participando ativamente aí das decisões do Estado. Então, status ativo relacionado à ideia de direitos políticos. E o status passivo? O status passivo, que às vezes as pessoas não lembram que existe, né? Que é também a necessidade de se cumprir deveres para com o Estado. Então, não sei se te contaram, mas a Constituição estabelece direitos, mas ela também prevê deveres para com o Estado. Então, nós temos deveres enquanto sociedade para com o Estado. Quando nós, então, somos compelidos, obrigados a cumprir esses deveres, nós estamos no status passivo. Quer ver um exemplo de dever? Eu e você temos um dever para com o meio ambiente. Então, veja, é uma atribuição do Estado preservar o meio ambiente, mas não sozinho. Ele depende da sociedade, ele depende de mim e você. Então, se a gente também não preserva o meio ambiente, não adianta o Estado fazer nada. Então, por exemplo, a gente fala em época de pandemia e tal, mas a gente se esquece da dengue, não é? E o que é a dengue se não a porquice do seu vizinho, não é? Que não sabe que não pode ter lá o vasinho, que fica acumulando água, que não limpa lá as coisas direito. Quer dizer, não adianta o Estado contratar um monte de agente para ir lá fiscalizar as casas, se eu e você não tivermos consciência de que a gente tem que fazer isso. Então, esse é o nosso dever para com o Estado. Quando eu estou diante dessa situação, nós falamos em status passivo. Então, veja, eu e você, indivíduos em uma sociedade, podemos ocupar um status negativo, dizendo para o Estado, ei, não faça, me deixe livre. Um status positivo, dizendo, Estado, faça, me garanta, haja. Status ativo, eu participando das decisões políticas, exercendo aqui direitos políticos. E o status passivo é quando existem deveres que devem ser cumpridos para com o Estado. Ok?
Muito bem, encerramos então essa nossa parte, esse nosso tópico de aplicabilidade das normas constitucionais, analisando não apenas as normas da Constituição como um todo, mas especialmente também a aplicação, a eficácia dessas normas, pensando nos direitos fundamentais. Espero que você tenha gostado. Até a próxima.